a impressão que dá é que eu vou falar várias coisas. Vai dar uma impressão de uma salada, mas eu vou fechar de uma maneira que eu quero fazer que você entenda tudo. E durante essa mensagem eu vou estar sempre falando algo, sempre te levando de volta ao centro da onde que eu quero falar hoje. Enquanto eu falo algumas coisas, vai abrindo em Romanos capítulo 11. Na semana passada eu falei sobre a maior prova de amor, baseada, se você percebeu, na soberania de Deus na salvação. De como a salvação pertence e depende dele. Que até mesmo a fé que temos para crer nele, a fim de que fôssemos salvos pela sua graça, é dom de Deus. Não vem de nós, para que não tenhamos no que nos gloriar, a não ser nele e na cruz de Cristo. Quer dizer, a salvação e a vida eterna são dons, são presentes de Deus. Quero pedir que você preste bem atenção hoje. Pode ser um assunto um pouco fora do que nós estamos acostumados, mas de muita importância. Se você quiser esclarecer alguma dúvida ou apresentar algum argumento, eu te convido a acessar meu blog, www.foconoevangelho.com, ou me mandar um e-mail, uma mensagem, da maneira que você achar melhor. Eu quero pedir você também que você pegue um papel e uma caneta, caso você queira fazer alguma anotação, ou anotar algum versículo para conferir depois. Eu sempre falo isso, sempre não toma o que eu falar como verdade absoluta, não toma o que eu falar como o sumo, como é aquilo que eu falei, como absoluto. Mas vá na sua Bíblia, busca, pesquisa, para saber se aquilo que eu falo é realmente dessa maneira. Mais tarde eu vou te dar alguns versículos para expressar o que eu quero dizer. Caso você não possa fazer isso, eu vou postar a mensagem em áudio e eu vou também postar o transcrito dessa mensagem no blog e você pode ver depois. Sabe, se pararmos para pensar na soberania de Deus, nós ficamos um tanto perplexos. É muito difícil de entender Deus, de compreender os seus planos. Essa questão eu falei de salvação, e nós falamos de salvação esses últimos, acho que 2 meses. Essa questão de predestinação, de livre-arbítrio, palavras que até assustam a gente um pouquinho, ela é muito mais complexa do que nós temos ciência. Mas tem algumas coisas que temos que levar em conta. Afinal, Deus nos deu um cérebro e com ele nos deu a capacidade de pensar e racionalizar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como cristãos, somos ensinados que a fé e a razão são opostos entre si. Um dos CDs de música que eu mais gosto é do grupo 4x1. Ele se chama Entre a Fé e a Razão. Nós somos ensinados que devemos ter fé independente da razão. Às vezes parece pecado pensar ou argumentar alguma questão bíblica ou teológica, mas será mesmo que são opostos? Se são opostos, isso quer dizer que se eu tenho fé, tenho que abrir mão da razão? E se eu tenho razão, não existe mais espaço para fé? Será que a nossa fé é cega? Somos muitas vezes taxados como fanáticos de mente fechada. Será que a razão da nossa fé? Será que há razão? Será que há fé na nossa razão? Onde que eu quero chegar com essas perguntas? Nós temos que aceitar o fato de que não sabemos muita coisa. Porque nós vemos em parte, conhecemos em parte e somos seres limitados. Essas perguntas vêm de uma dificuldade de encontrar respostas para questões complexas. Daí, a impressão que tem é que temos 2 opções. Tenho fé ou tenho razão. Há muitos anos atrás, eu ouvi o Dr. Billy Graham, uma coisa dele que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: tudo que eu posso pegar e crer pela razão, assim eu faço, mas o que não posso, pego e creio simplesmente pela fé. É exatamente por aí. Não que a fé não dê lugar para a razão ou vice-versa, mas sim por sermos seres limitados. O que eu quero dizer é que nós não temos a capacidade para saber tudo. Você entendeu?
Não entendeu? Tá vendo? Tá provado o meu ponto. Nós não sabemos. Por exemplo, nós queremos entender Deus, tá? E meu irmão de sangue, ele tem muitas questões exatamente por aí. Ele tem aquele desejo, aquela curiosidade de entender Deus e de entender as coisas de Deus e da maneira que Deus trabalha. E as perguntas dele, muitas vezes, na maioria das vezes, são perguntas legítimas. E perguntas que eu falo para ele que se eu expor as minhas perguntas para ele, eu vou ofuscar as perguntas dele de tal maneira, e ele vai a ponto dele perguntar para mim como que você crê nisso tudo, sendo que você tem essas perguntas. Mas vamos lá. Só o fato de queremos entendê-lo, de entender Deus, já mostra que é algo muito errado com a gente. Como que nós, seres extremamente limitados, podemos querer entender Deus, um ser extremamente ilimitado? Se pudéssemos entendê-lo, ele deixaria de ser Deus. Não temos nem a capacidade de defini-lo, porque se pudéssemos fazer isso, ele deixaria de ser Deus. Concorda? Por isso, em Hebreus, ele diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Então você tem que crer que ele existe. Existem perguntas que jamais terão respostas. Eu sempre tento falar para ele, sempre tento falar para as pessoas quando tem perguntas que no fim das contas, mesmo que se você obtiver a resposta, não levarão a nada. Mas não por a razão ser insuficiente, mas por Deus ser grande e magnífico demais para a nossa capacidade de compreensão. Pensa comigo, eu tenho 33 anos. Não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 50. As chances de você ter mais de 100 anos são pequenas. Mas quando nos deparamos com alguém que tem mais de 90 anos, já consideramos essa pessoa com idade muito avançada, certo? Então continua pensando comigo. Se tudo isso fosse um filme, olhando por uma perspectiva eterna, nós não passamos de meros figurantes. Nossas cenas são de milissegundos. Portanto, como pode alguém que viveu apenas 30 ou 40 anos entender ou compreender um Deus que é eterno, que não teve começo e não terá fim, que vive fora do tempo? Deus vive fora do tempo. Presta atenção. O amanhã não é um dia que Deus tem conhecimento. O amanhã é um lugar onde Deus já está. Ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado às circunstâncias, ele não está limitado a nada. E isso sozinho já foge da nossa capacidade de compreensão. Vamos entrar onde eu quero chegar. Olha só o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 11. Vamos começar no verso 13 e nós vamos até o 36. Ele diz assim, vamos devagarinho, tá? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo já começa o versículo num tom de perplexidade. Continuando. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando eu estava lendo esse texto, eu tive uma curiosidade. Quão insondáveis são os seus juízos. Talvez por eu estar morando nos Estados Unidos há muitos anos, algumas palavras eu tenho que caçar um dicionário e para mim ter o máximo de significado que eu puder dessa palavra. Você sabe o que a palavra insondável significa? Significa que não pode ser sondado, não pode ser explicado. No Aurélio eu achei que não se pode encontrar o fundo. Incompreensível. Esses são os juízos de Deus. Insondáveis são os seus juízos. Os seus conceitos, as suas decisões, elas são incompreensíveis. Elas não têm como ser explicado. Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Inescrutáveis. A mesma visão de ideia de insondáveis, mas eu achei um outro significado que diz impenetráveis são os seus caminhos. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Isaías capítulo 55, no verso 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que quer dizer? Eu preciso desenhar? Nós não podemos penetrar os pensamentos e os caminhos dele, são insondáveis, inescrutáveis. Está além da nossa capacidade de compreensão, está além da nossa capacidade de entender. Agora, voltando para Romanos 11. Paulo menciona Isaías 40:13 nesse versículo. Ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu não sei se você já leu essa parte das Escrituras, eu acho tremendo. E agora ele menciona Jó, no capítulo 41, verso 11, e ele diz assim: ou quem primeiro deu ele para que lhe venha a ser restituído? Então, nós temos uma ideia errônea que diz que podemos barganhar com Deus, que podemos negociar alguma coisa com Ele. Esse versículo prova o contrário, pois mostra que tudo pertence a Deus. Nós não temos nada que nós possamos dar a Deus para negociar com Ele. Deus, se eu me der isso, eu te dou isso. Como que você vai dar a Deus alguma coisa se tudo já é dele? Mas, agora, no verso 36, para mim vem o ultimato. O centro do universo. A razão de tudo e de todos. Olha só, verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. A impressão que eu tive, que eu até consegui ouvir você dando um aleluia, um glória a Deus aí. Porque dele, olha só esse versículo 36. Porque dele, é por causa dele. Presta atenção no que eu estou falando. Não por minha causa, não por sua causa. Porque dele. E tudo vem dele. Por ele. Quer dizer, através dele, por mais ninguém. Tudo é por ele. E para ele. Presta muita atenção nisso. Para ele. Não é para mim. Não é para você. Tudo é para ele. A finalidade de tudo. A intenção de tudo é para a glória de Deus. Grava isso que eu estou falando. E são todas as coisas. Todas as coisas. Cacei o significado de tudo, tá? Tudo. A tonalidade de tudo que existe. A universalidade de todas as coisas. Não tem como ser mais específico. Tudo é tudo. Tudo é para ele, porque dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo. A ele seja agora. Falei tudo isso para quê? Para dizer que o que eu disse na semana passada, que a salvação pertence ao Senhor. Ela depende do Senhor, a salvação, presta atenção nisso mais uma vez, é para a glória de Deus. Mas você argumentaria assim: mas pastor, Deus nos ama. João 3,16 diz que o Senhor ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu concordo com você. Nos ama mesmo e nos ama muito. Por essa razão eu intitulei a mensagem da semana passada como a maior prova de amor, onde eu falei do quanto Ele nos ama, de como Ele nos salva e de como até a nossa salvação, na nossa salvação Ele é soberano. Mas contendo que por trás do amor de Deus e de tudo que Ele faz, tem uma outra motivação, na qual falamos bastante sobre sem dar a devida atenção a ela. Falamos tanto nela que esquecemos o que ela significa. Perdemos tanto foco disso que aprendemos que tudo é ao nosso respeito. Bom, pois afinal de contas, Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Não é assim que aprendemos? Mas você já parou para pensar quão absurdo é esse conceito? Eu tenho muitos problemas com esse pensamento. E um deles é a Bíblia. E o que a Bíblia ensina? Relacionamento é um componente da criação? Absolutamente que sim. Mas esse é o motivo pelo qual Ele criou o homem? Não. Teríamos que mudar o contexto da criação citado em Gênesis. Se a finalidade da criação do homem foi para que Deus tivesse relacionamento com ele, presta atenção, antes de Gênesis 1:26, onde diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, deveria estar escrito mais ou menos assim:
No princípio estava Deus sozinho e um tanto entediado, sem nada para fazer, nem com quem conversar. Então, no transbordar do seu tédio, teve ele a brilhante ideia de fazer o homem, para que com ele se relacionasse. Não parece ridículo isso? Mas claro, né? Porque um Deus eterno, sublime e poderoso na sua grande sabedoria, não iria querer criar e ter um relacionamento com um ser tão idólatra, adúltero, blasfemo, perverso, mau, teimoso e continue preenchendo as lacunas, como o ser humano. Presta atenção no que eu vou te falar. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em perfeito contentamento na divindade, no transbordar do amor de um pelo outro, no canvas da criação, ele criou tudo o que existe, incluindo o homem. Então Deus criou o homem não para relacionamento, Deus criou o homem da mesma maneira como todo o resto da criação, para a glória dele. Ah, mas está revelado na Bíblia a história da redenção, onde Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para nos salvar. Sim, isso é verdade. Mas se nós pararmos por aí, a impressão fica que o foco somos nós, que o centro da Bíblia somos nós, que o centro da atenção e do desejo de Deus somos nós. Mas antes desse amor, que nós vemos falar muito em João 3,16, vem a glória do seu nome. Deus ama para a glória do seu nome. Você está conseguindo me entender? Está conseguindo me acompanhar? Não tem problema. Depois eu vou colocar a mensagem no blog e depois você tem a oportunidade de ouvir de novo. Presta atenção. Me ouve com cuidado. Parafraseando o que Herbert Lockyer disse, um escritor, ele disse assim: a Bíblia é para nós, mas não é sobre nós. Do começo ao fim, as Escrituras revelam que o maior desejo do coração de Deus não é a nossa salvação, mas antes a glória do seu nome. A glória de Deus é o que faz o universo funcionar. É o motivo pelo qual tudo existe. Esse mundo não está presente, girando e navegando no universo para que você e eu possamos ser salvos ou perdidos, mas para que Deus possa ser glorificado em suas infinitas perfeições. É um pensamento revolucionário. Eu entendo isso. Ele atropela nossos corações e nos desestabiliza. Mas, na verdade, isso é o que devíamos fazer com os nossos ídolos, claro, antes de esmagá-los e derretê-los. Mas nós somos alérgicos à ideia de que tudo existe, incluindo a gente, para nós mesmos, não para a glória de Deus. Esse é o motivo que a Assembleia de Westminster começa a sua confissão de fé com sua resposta radical ao significado da vida. Eles dizem assim: a principal finalidade do homem é para glorificar a Deus e para nele se alegrar eternamente. Mas nós podemos dizer também isso, que essa é a principal finalidade de tudo. Eu estou te confundindo? Tá difícil de acreditar? Tá difícil de digerir tudo isso? Vamos então de acordo com as Escrituras. Pega a caneta e papel aí para nós não demorarmos muito aqui, para você poder anotar. Olha só. Rapidinho, tá? Porque eu vou te dar 15 textos. Ezequiel, capítulo 20, do verso 5 ao 9. Por amor do seu nome, Deus não destruiu Israel no deserto. Salmos 106, 8. Deus salva os homens por amor do seu nome. Êxodo 14, 4 e 18. O coração de Faraó foi endurecido para a glória de Deus. 1 Samuel 12, do verso 19 ao 23. O início da monarquia israelita era por causa da glória de Deus. 1 Reis, capítulo 8. Salomão dedicou o templo para a glória de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, verso 23. Israel se tornou grande e poderosa entre as nações porque Deus estava fazendo um nome para si.
Isaías capítulo 48, do verso 9 a 11, Deus não destruiu Israel quando mereciam ser destruídos, porque Ele não queria que seu nome fosse blasfemado entre as nações. Malaquias capítulo 2, verso 2, Deus decidiu destruir os israelitas porque eles não honravam de coração. João capítulo 7, verso 18, e no capítulo 17, no verso 4, a vida e o ministério de Jesus era para a glória de Deus. João capítulo 12, verso 27 ao 28, a cruz de Jesus era para a glória de Deus, ela é para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6, você e eu somos salvos para o louvor de sua graça. Mateus capítulo 5, verso 16, 1 Coríntios 10, 31 e 1 Pedro 4, 11. A vida cristã é para a reflexão da glória de Deus através das nossas vidas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 ao 10, a segunda vinda de Jesus é para a consumação da glória de Deus. Apocalipse 21, verso 23, a consumação de todas as coisas é para que a glória de Deus possa ser louvada. Agora um salmo que todo mundo conhece, você deve conhecer de cor. Salmos 23, no verso 3, diz que somos guiados pela vereda da justiça por amor do seu nome. Talvez você diga que eu estou usando textos fora de contexto para provar meu pensamento. Mas, meu amigo, a Bíblia expõe isso de capa a capa. Eu te dei 10 textos, mas a Bíblia está repleta dessa realidade. Então, se ainda está difícil de digerir isso, faça como os bereanos. Vá nas Escrituras, busca na sua Bíblia, para ver se as coisas que eu estou falando é realmente assim. Sabe por que eu estou falando isso tudo? Para chegar num outro ponto. Porque a Bíblia não é sobre mim. Eu não sou o centro da Bíblia, o centro da atenção e do desejo de Deus, nem o principal foco. O problema é que, a fim de ganharmos adeptos e novos convertidos, nós somos tentados e levados a alterar a mensagem de Deus. Fazendo isso, nós colocamos o homem como foco principal, como personagem principal. Como se tudo que Deus quer é que o homem seja feliz, satisfeito, realizado, onde Deus está somente preocupado com o bem-estar do ser humano, preocupado com a sua atual condição de pecador, então enviou seu filho para morrer numa cruz, pagar pelos pecados e agora quer levá-lo para o céu. Nada disso é errado, e eu nem estou falando que isso não exista, mas esse não é o ponto principal, não é o motivo principal. Há duas maneiras de vermos a Bíblia. E uma das maneiras é que, a que eu escuto mais, é que a Bíblia é um mapa, é um guia para a vida, né? Um mapa do viajante. Eu entendo o que está sendo ensinado e comunicado com isso, pois se você precisa saber ou o que fazer, ou para onde ir, ou como lidar com certas situações, você vai para o guia, né? Para o mapa, e assim você descobre aonde você está e qual caminho que você deve seguir. Eu entendo o que querem ensinar com isso, mas acho que há alguns problemas aí. Principalmente que a Bíblia, no fim das contas, não é sobre você, não é sobre mim, mas sim o que Deus fez em Jesus Cristo para reconciliar o universo e a humanidade consigo mesmo. E olhando para as Escrituras dessa maneira, você se dispõe a sofrimento e desespero. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Se você pegar uma história como a de Davi e Golias, o que muitas pessoas fazem, as que veem a Bíblia como um guia para a vida, as que pensam que as Escrituras falam deles, pegarão a história de Davi e Golias e se colocarão no papel de Davi. E farão de Golias qualquer oposição que eles estiverem enfrentando. Talvez as dívidas, as dificuldades no casamento, qualquer coisa do tipo. E o que eles fazem é: eu sou Davi, e esse é o meu problema, é o Golias. Você já ouviu uma pregação assim, né? Não tem dúvida. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar minhas 5 pedrinhas
e descobrir como derrubar esse gigante. E pelo poder de Deus, eu vou derrotar esse gigante. E eu vou dizer que essa visão das Escrituras pode te levar ao desespero e até mesmo à escravidão. Porque o que acontece quando você erra o alvo? O que acontece quando você lança 5 pedras e as 5 erram o alvo? O que acontece quando, com todo o seu esforço, todo o seu poder, toda a sua força, você não consegue matar o gigante? Agora vem a culpa, a vergonha, o remorso, a frustração. Aí você diz, talvez isso não funcione. Aonde está Deus? Como que Ele pode me trair assim? Eu fiz tudo tão certinho, do jeito que a Bíblia falava, do jeito que o pregador falou que eu devia fazer. A história de Davi e Golias é uma figura do que Colossenses chama de sombras do que haveria de vir em Cristo. Assim, Cristo é a substância. E a história de Davi e Golias, uma sombra. Não, veja bem, Davi e Golias é um fato real. Bom, se é fato é real, é uma história real, é um fato histórico. Mas com isso, Deus estava comunicando a nós e a Israel que um Salvador viria e aniquilaria o gigante do pecado e da morte, de uma vez por todas. Então, quando lemos a história de Davi e Golias, vemos que no fim das contas, você não é Davi. Jesus é Davi. E Golias é o pecado e a morte. Você e eu somos, se nós vamos, nós temos a nossa parte em toda essa trama, nós temos nossa parte em toda essa história. Você e eu somos o povo de Israel tremendo de medo, sem saber o que fazer, com medo de lutar. E Jesus vem e conquista a nossa vitória. Então o que acontece quando lemos a história de Davi e Golias e não nos enxergamos vencendo o gigante, mas sim Deus dando provisão em Cristo? Porque Cristo sim vence o gigante. Nossos corações ficam livres para adorar e engrandecer o nome de Jesus. Pois não depende de nós a vitória sobre o gigante. Mas nós temos um campeão que vence o gigante por nós. Eu não sei se no decorrer disso tudo que eu falei você já se armou, já se fechou um pouco para aquilo que eu estou falando. Mas eu vejo isso como a maior prova de amor, como graça, como algo que realmente nos liberta. Porque no fim das contas, nós descobrimos que não depende de nós, depende dele. Não é na minha força, é na força dele. Não é no meu poder, é no poder dele. Deixa eu ler mais um texto. Talvez seja o último texto que eu vou ler. Abre em Colossenses comigo, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Eu queria ver só um versículo nesse texto, mas é um texto tão magnífico que eu decidi ler ele todo. Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha só. Eu vou um pouquinho devagar, tá? Porque eu tenho tempo. Ele nos libertou do império das trevas. Lembra quando eu falei da nossa participação na salvação? E eu disse que nós não temos participação, que a obra é de Deus. Olha aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Não foi nós que nos libertamos e corremos para ele. Não é nós que nos libertamos e vamos daí de encontro a ele. Ele nos libertou do império das trevas. E olha outra parte do versículo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não saímos do mundo, nós não saímos das trevas, nós não saímos do nosso pecado e vamos para Deus. E vamos e corremos de encontro a Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Consegue entender a diferença disso? Verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só isso.
Olha esse verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, vê se você já viu isso em algum lugar hoje. Tudo foi criado por meio dele e para nós. Na sua Bíblia está diferente? Ah, tá, porque eu li errado, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Todas as coisas estão seguras nele. Essa parte de Colossenses é tremendo. Olha só. Deixa eu tentar te dar alguma coisa aqui. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ter a supremacia, que ele seja supremo, principal, foco em todas as coisas. Não é em algumas coisas, é em todas as coisas. Ele é o foco, ele é o alvo, ele é o objetivo. Sabe, a gente está há 2 meses falando do Evangelho e a gente ouve tanta aberração por aí. E quando nós paramos para pensar, quando nós buscamos a Deus, o que nós ganhamos é o próprio Deus. Quando nós buscamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que nós ganhamos em troca é o próprio Jesus. Ele é a primazia. Ele é o ser supremo. Ele é o nosso alvo. Quer dizer, o Evangelho ele não ensina que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ter saúde perfeita. O Evangelho não ensina que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ser rico, você vai ser próspero, ou você vai ser qualquer outra dessas coisas. Não, o que o Evangelho ensina é que entregando a sua vida para Jesus, você ganha Jesus. Você ganha o próprio Deus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo. Olha só. Você já viu alguém chega assim, você tem que se consertar com Deus, você tem que se reconciliar. Não, peraí. A minha Bíblia fala que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. A única coisa que temos que fazer é ficar parado, perplexo, e se entregar, e adorar, e louvar. Não tem mais nada que possamos fazer. Nós não temos nada que nós possamos dar a Ele em troca disso. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou, de novo, obra de Deus, ato de Deus, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Agora olha essa parte do versículo, meu Deus. Se você conseguir entender essa parte do versículo, você consegue respirar fundo, você consegue descansar e sentir o jugo caindo dos seus ombros. Ele fez isso para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos. Até para mim, Ele me faz santo. Ele me separa para Ele. Inculpáveis. Você sabe o que é inculpável? Inculpável é que não tem culpa. E irrepreensível. Nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Ele. Olha o verso 23. Se é, eu acho que eu vou fechar aqui. Se é que permaneceis na fé, alicerçados
e firmes. Presta atenção. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Olha só, olha o que ele fala. Eu não sei se você lembra, acho que algumas semanas atrás, quando nós falamos daquilo que é de suma importância, daquilo que é antes de tudo, e que Paulo falava que era antes de tudo, que era o principal de tudo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste que foi pregado. Alguns de vocês talvez até lembrem disso. Que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse que nós temos esperança nele? Esse Evangelho, quando Paulo diz alicerçados nessa esperança, essa esperança é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para tirar de nós, para nos remir dos nossos pecados, para nos redimir. Ele morreu, ele foi sepultado. E no terceiro dia ele ressuscitou. O Evangelho é que na cruz Jesus disse: está consumado. Tudo que precisava ser feito, tudo que precisava ser cumprido na lei para que nós possamos salvos, Jesus, ele diz, está feito agora. Na cruz foi, está consumado, está pronto, está feito. Não há nada mais para fazer. Está feito. A ressurreição quando ele levanta, aquilo prova que o que ele falou na cruz era verdade. Porque se ele não tivesse ressuscitado, talvez ele poderia ter sido só mais um. Ou mesmo fazendo e vivendo toda a vida que ele viveu, nós não teríamos a confirmação daquele estar consumado na cruz. Então o Evangelho que nós devemos ter esperança e estar firmes nele, não que, entendo Jesus, nós acarretaremos todas essas outras bênçãos, mas para que ele morreu pelos nossos pecados, para nos reconciliar de volta para Ele, para nos achegar, nos aproximar de volta para Ele. Essa é a esperança que nós temos que estar firmado. Mas pastor, então não tem que fazer nada? Eu não preciso fazer mais nada então, porque Jesus já fez tudo, posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Porque geralmente quando eu falo sobre isso, a intenção e a tendência das pessoas geralmente é perguntar isso. Então eu posso fazer do que eu quiser, já que eu fui salvo pela graça e Deus já me perdoou em Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não está interessado, Ele não está atrás de uma obediência de má vontade. Ele não tem interesse nenhum nisso. Ele não tem interesse nem na sua tentativa de mudar seu comportamento, nem na tentativa de mudar as suas atitudes, seu estilo de vida ou a maneira que você leva as suas coisas. Ele quer te dar um novo coração. Porque a partir de um novo coração, há novidade de vida. Você se torna uma nova criatura em Cristo, onde as velhas coisas passam e tudo se faz novo. A partir de um novo coração procede o desejo de obedecer a Deus. Pois com isso vem a convicção que você é aceito por Deus, não pela sua obediência, mas pela obediência de Jesus. Então, presta muita atenção nisso. Nós não obedecemos a Deus para sermos aceitos por Ele. Nós obedecemos a Ele porque nós já somos aceitos por Ele. Nós não fazemos as coisas para Deus, não buscamos a Deus para dele obter alguma coisa ou para que Ele nos ame mais ou nos aceite mais. Mas nós o buscamos, nós os obedecemos, nós queremos fazer aquilo que agrada os olhos de Deus, que agrada o coração de Deus, porque nós não podemos conter a alegria, nós não podemos conter a gratidão de ter sido aceitos sem nós termos feito nada, simplesmente porque Ele nos amou. Então nós não obedecemos a Deus
Não buscamos a Deus para sermos aceitos por Ele. Nós o buscamos e nós o obedecemos, porque nós já somos aceitos por Ele. Que em nome de Jesus isso, nessa manhã, venha te trazer um conforto. Que isso hoje de manhã venha te trazer uma liberdade em Deus. Onde quando você errar, quando você pecar, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, assim você vai falar, eu não tenho pecado, já é um pecado. Se nós temos a convicção que depende dele a nossa salvação, se nós temos a convicção que depende dele, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós erramos, ao invés de correr de Deus, nós corremos para Deus. Quando entendemos a graça de Deus, nós não corremos dele, nós corremos para Ele. Nós não fugimos dele, nós queremos a presença dele. Porque é a presença dele, é o sangue dele que nos purifica. É ele quem nos perdoa, não no fugindo dele. Eu agradeço você de ter tirado tempo para ouvir essa mensagem. Eu oro, o desejo do meu coração é que o Senhor ilumine os olhos do seu coração para que você veja aquilo que Ele fez em Jesus e aquilo que Ele vai fazer ainda na sua vida. E que a bênção do Senhor esteja sobre você. Deus abençoe o seu dia e o seu fim de semana. Amém? Deus abençoe.